Boa noite, pessoal. Hoje o nosso tema é o dom abundante da graça de Deus. O Evangelho de Deus apresentado por Paulo em Romanos é realmente completo. Ele nos revela de forma muito clara a obra que Cristo realizou por meio de sua morte e por meio de sua vida. Com a morte de Cristo na cruz, ele nos redimiu, fez propiciação por nossos pecados e nos livrou da perdição eterna. Mas não para por aí, pois Deus quer continuar a salvar nossa pessoa, por meio de sua vida. Ele quer transformar o nosso interior, nossa alma. Em Romanos, vemos que todas as dificuldades que hoje enfrentamos em nosso interior decorreram da atitude de um único homem. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Insistiremos nesta palavra, um só homem. Conseguiram perceber? Um só homem fez esse estrago todo, a ponto de encher o nosso coração de incredulidade, pecado e nos levar para a morte. Essa é-nos uma situação de profunda desgraça. Mas, querido leitor, não fique triste, pois temos um alento. Não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se, pela ofensa de um só, morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Que salvação! Se a atitude de um único homem, Adão, trouxe a desgraça para toda a humanidade, temos pela bondade de Deus um segundo homem que fez a diferença. Perceba que a Bíblia enfatiza muito mais. A graça é esse presente que Deus nos deu, o seu Filho Jesus Cristo. É Ele quem mudará o nosso ser e transformará a nossa mente. Que tal, querido leitor, de hoje em diante termos uma atitude diferente em nossa mente? Está desanimado, sem força? Deus quer levantá-lo. O Senhor quer curá-lo. Deus quer tirar de você essa apatia. Por que falamos isso? Porque sabemos que sua vontade é vê-lo trabalhando em sua vinha. O Senhor quer usá-lo. E se você está sem esperança de que Deus pode mudar a sua vida, lembre-se de quem Ele é, o El Shaddai, o Eu Sou. Ele é o Deus provedor. Tudo o que você precisa, Ele é. Vamos nesse dia levantar nossos ânimos, erguer a nossa cabeça, olhar para o nosso Eu Sou e melhorar nossa autoestima? Podemos fazer a seguinte oração: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Não quero mais ficar dormindo no meu trabalho, na minha casa, família, nas minhas diversões, ou em busca de prosperidade. Senhor, tudo isso o Senhor pode me dar, mas eu quero mudar a minha mente. Neste dia, minha preocupação será em ser renovado. Conseguem perceber tudo aquilo que recebemos por intermédio desse presente? Antes do capítulo 5 de Romanos, versículo 11, vemos que o Senhor nos justificou, nos salvou da perdição, nos redimiu, nos livrou da ira de Deus, nos reconciliou e nos colocou em paz com o Pai. E não para por aí. A partir do versículo 12 é possível reconhecer que o Senhor nos presenteou a tal ponto que deseja santificar-nos e transformar a nossa alma, renovar a nossa mente, conformar-nos à imagem de Cristo e glorificar-nos. Esse é o significado do muito mais. Se Ele conseguiu presentear-nos com tanta coisa em sua morte, muito mais nos dará por meio de sua vida de ressurreição. Isso é para saltarmos de alegria. Louvado seja o Senhor. E a pergunta de hoje é: qual o maior presente que você já recebeu em toda a sua vida? Bom, o texto ele nos explica que através de um só homem, de um erro de um só homem que desobedeceu a Deus, trouxe ao mundo o pecado e o pecado, consequentemente, trouxe ao mundo a morte. Então, uma coisa levou a outra. E um outro homem, único também, foi capaz de restabelecer tudo isso e nos livrar dessas duas coisas, do pecado e da posterior morte. Então, o maior presente que eu posso dizer que Deus me deu é me ter livrado dessas duas coisas. E hoje e todos nós que estamos fazendo aqui essa campanha, temos a certeza que um dia nós faremos parte da glorificação tanto de Deus como dos nossos corpos.
Esse é o maior presente. E qual seria o ponto-chave dessa palavra? Bom, ponto-chave, eu acredito que desse texto seja que a gente possa ver tudo isso que já foi feito por nós, através da graça, né? Que seria um favor não merecido, e que nós possamos ir trabalhar na vinha de Deus, né? Pois somente trabalhando e reconhecendo tudo isso que Ele já fez e faz por nós, é que nós teremos parte no reino dele. E para a leitura da palavra de hoje, teremos Romanos 5, do 8 ao 14. Mas Deus nos mostrou o quanto nos ama. Cristo morreu por nós quando ainda vivíamos no pecado. E agora que fomos aceitos por Deus por meio da morte de Cristo na cruz, é mais certo ainda que ficaremos livres, por meio dele, do castigo de Deus. Nós éramos inimigos de Deus, mas ele nos tornou seus amigos por meio da morte do seu Filho. E agora somos amigos de Deus, e mais certo ainda que seremos salvos pela vida de Cristo. E não somente isso, mas também nós nos alegramos por causa daquilo que Deus fez por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, que agora nos tornou amigos de Deus. O pecado entrou no mundo por meio de um só homem, e o seu pecado trouxe consigo a morte. Como resultado, a morte se espalhou por toda a raça humana, porque todos pecaram. Antes de a lei ser dada, já existiu o pecado no mundo. Porém, quando não existe lei, Deus não leva em conta o pecado. Mas desde o tempo de Adão até Moisés, a morte dominou todos os seres humanos, mesmo os que não pecaram como Adão. Quando ele desobedeceu à ordem de Deus, Adão era uma figura daquele que havia de vir. Próxima palavra, Romanos 8, 29 e 30. Assim Deus chamou os que havia separado. Não somente os chamou, mas também os aceitou. E não somente os aceitou, mas também repartiu a sua glória com eles. Porque aqueles que já tinham sido escolhidos por Deus, ele também separou a fim de se tornarem parecidos com seu Filho. Ele que fez isso para que seu Filho fosse o primeiro entre muitos irmãos. E a nossa leitura com oração hoje é em Romanos 5,15, que diz: Não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se, pela ofensa de um só, morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Então, pessoal, a palavra de hoje, ela nos lembra da graça de Deus, né? Algo que nós recebemos dele sem o nosso merecimento. Porque se você for parar para analisar, desde os primeiros momentos o homem desobedecendo a Deus, fazendo coisas conforme ele não aprovava, então teve que vir Jesus Cristo e fazer a diferença. E no texto fala, pergunta para você, né? Se você vai continuar dormindo aí, seguindo as coisas de Adão, fazendo coisas que Deus não aprova, ou se você vai fazer como Jesus Cristo, vai acordar e fazer a diferença. Então, fala muito sobre como a gente vai decidir seguir, porque Deus quer usar a gente na obra dele. Ele a todo momento, a todo instante, está convidando a gente para ser trabalhadores da vinha dele. Então, mesmo que, como a palavra de ontem, nós sejamos os trabalhadores da última hora, que nós não desistamos de fazer a diferença como Jesus fez. Que nós tenhamos coragem para perder como se diz, para perder o apego de viver como Adão. Porque isso é um apego muito besta, inclusive, porque o maior prazer que um cristão tem é fazer a diferença. Se espelhar em Jesus, pensar, será que Jesus faria isso? Antes de você fazer algo com o seu amigo, com o seu irmão, com o seu marido, com a sua esposa, você pensar, será que Jesus faria isso? Como Jesus agiria nessa ocasião aqui específica? Tenho certeza que todas as coisas se resolveriam de uma forma muito, muito mais correta e simples para vocês. Amém? Então que vocês tenham essa mentalidade de querer
abandonar o Adão que ainda existe dentro de vocês para começar a verdadeiramente se espelhar em Jesus Cristo. Então, boa noite para todo mundo e amanhã estaremos juntos novamente.